Salmo 42, você já achou? Diga amém. Diz assim na minha versão: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde é que está o teu Deus? Aí quando eu me lembro disso, dentro de mim eu derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porque eu me lembro desde a terra do Jordão até Hermon, e desde o pequeno monte. O abismo chama outro abismo, e ao ruído das catadubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque eu ando angustiado por conta da opressão do inimigo. Como uma ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: aonde está o teu Deus? Porque estás abatida, minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Você pode glorificar Deus por essa palavra? Gente, preste atenção aqui. Esse salmo aqui que a gente leu, o Salmo 42, eu acredito que, se não para todos, para a maioria aqui, é um salmo que, de alguma forma, você já deve ter ouvido falar alguma coisa a respeito. O Salmo 42, ele tem versos que são muito pontuais e ficaram muito conhecidos. E o Salmo 42 está dentro do livro de Salmos, e os salmos nada mais são do que canções, do que músicas. Em algum momento foram apresentadas dentro do serviço da adoração em Israel e até os dias de hoje, né? E quando a gente olha para os salmos, a gente percebe, e para as músicas em geral, mas eu vou focar aqui nos salmos. Quando a gente olha para os salmos, a gente percebe que os salmos, eles vêm com essa característica de expressar sentimentos da alma, na maioria das vezes. Sentimento de alegria, de gratidão, de angústia, de aflição, de celebração. Você vai ver que tem salmos de louvor, salmos de gratidão, salmos históricos. Aconteceu alguma coisa em Israel, em algum momento, e aí o compositor foi lá e escreveu a respeito daquele feito. E tantos outros salmos. Na galeria dos compositores mais famosos, a gente já vê o Davi, tem disparado, é o que ganha, o rei Davi. Mas não começou a compor depois que virou rei, né? Ele já tinha coisas para falar sobre Deus antes de saber o que era trono, antes de saber o que era coroa, antes de saber o que era honra. Ele já sabia cantar sobre Deus, né? Mas não é sobre isso aqui. A gente vai ver outros cantores também. A gente vai ver Moisés, Asaf, uma que eu amo, não sei se eu já falei aqui, mas sou apaixonado. Ela não lançou muita música não, mas aqui ela lançou, ensina muito, que é a irmã Ana, a mãe de Samuel. Se tiver dúvida, depois você confira o musicão, o salmozão, que a Ana compôs lá no 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 3. E é lindo porque alguém estava acostumado a ver a Ana só chorando, né? Mas o lindo é que a Ana chora por enquanto. Daqui a pouco essas lágrimas vai tudo virar canção. Você acredita nisso aí? Alguém olha e fala: mas chora muito, né? Chora por enquanto. Depois que Deus dá o segundo toque naquele ventre, filho, já era. Vai virar canção, vai virar louvor, e você vai ter muita coisa para falar e cantar sobre Deus. E tem muitos outros, né? Jesus cantou um hino. E esse salmista aqui do Salmo 42, a gente não sabe o autor exato, mas vai fazer parte dos filhos de Corá. E esse Salmo 42, ele tem versos, como eu falei, né, muito pontuais. Por exemplo,
Porque estás abatido a minha alma. Quem aqui nunca ouviu isso, né? Porque te perturbas dentro de mim. Só que eu quero me deter bem especificadamente no verso de número 1 e depois, se der tempo, a gente vai em alguns outros, porque o verso 1 é o que me chamou a atenção e eu entendo que o Espírito Santo tem uma palavra para nós aqui nessa noite. Olha aqui para mim, quem está comigo, diga amém. O que o salmista estava enfrentando não é claro no texto. A gente não vai saber qual é a circunstância que ele estava passando. Você vai ver que tem salmistas que, quando compõem, eles dão alguns detalhes. Davi, no Salmo 23, ele vai deixar bem claro de que ambiente ele está se referindo. Mas o Salmo 42, a gente não tem com detalhe do salmista o que é que estava acontecendo na vida dele. E ao que me parece, isso não é a grande questão do Salmo. Mas o que me chamou a atenção é: não sabemos o que ele estava passando, mas pela forma como ele vai começar a cantar, ele nos ensina algo. Ele não expõe a circunstância, mas ele nos deixa claro como que ele vai se comportar na circunstância. Como assim, Paulinho? Não sabemos com detalhes, mas ele vai, pelo que ele escreve, é algo mais ou menos assim: para a circunstância que eu estou passando, é desse jeito que eu tenho que me comportar. Como? Aí ele vai começar o salmo dizendo: como a corça, ou dependendo da sua versão, como o cervo. Eu gosto da versão que vai falar como a corça. Você pode ir no 3 repetir assim: como a corça. Vamos lá, 1, 2, 3. Não, você está morrendo com sono, com fome. Diga: como. Aqui, quando eu vejo ele falando isso, vai ser assim que eu vou me comportar, como a corça. E eu já aprendi algo com o Espírito Santo que eu vou guardar para mim, porque a gente muitas vezes não tem gerência e domínio e governo sobre as circunstâncias. Muitos de nós, quando a gente se dá por conta, a gente está passando por situações que algumas delas a gente não gostaria de estar passando. Mas o salmista, ele vai deixar claro, a circunstância não sabemos, mas ele vai deixar claro como ele vai se comportar. A circunstância que ele está passando exige dele esse comportamento. Qual? Vai ser como a corça. E eu queria liberar essa palavra do céu sobre nós aqui. Quem quiser receber ela como profecia, que receba, porque é. Porque muitas vezes a gente não sabe como se comportar em algumas circunstâncias. Quem entende o que eu estou falando? Dependendo do que for, dependendo do nível da confusão, do turbilhão, da tempestade, do vento, seja lá como você configura o que você está passando, tem hora que a gente olha e fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Como me comportar? E assim como o salmista, é essa palavra que eu quero liberar sobre alguém aqui. O céu vai te direcionar sobre como você vai ter que se comportar. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas algumas circunstâncias que nos cercam, nos pressionam tanto, que faz a gente se desestabilizar, dizendo: como é que eu vou agir? Como é que eu tenho que fazer? Deus vai te dar um direcionamento. Deus vai te ensinar como é que você vai se comportar nessa situação. Talvez você está sendo sugestionado por tanta situação, por tantas vozes ao teu redor. Amiga, faz isso, irmão, faz isso, fulano, faz assim. Amiga, eu no teu lugar, irmão. Não é só sobre estar no nosso lugar, é estar no nosso lugar debaixo de um direcionamento que Deus nos deu. Você não vai ficar confuso, você não vai ficar agoniado, você não vai ficar perplexo. O céu vai te dar um direcionamento. O céu vai te dizer como você tem que se comportar nessa situação. Eu vou morrer, Paulo, eu não sei como agir, você vai saber. Não sei como responder, você vai saber. Não sei como não fazer, você vai saber. Mas sem direcionamento, você não vai ficar. Você pode me ajudar a pregar? Pode. Se ficar confortável para isso, olha para quem está perto e fala assim: perdido você não vai ficar não. Sem saber o que fazer, você não vai não. Você serve a um Deus de direcionamento. A palavra do Senhor no Salmo 25, que é um dos meus favoritos, vai dizer que confundidos não serão os que confiam e esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Porque o segredo e a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Será que tem alguém aqui com uma mão erguida, de quem recebe essa palavra?
Paulinho, eu não sei o que fazer. Você vai saber, porque o céu vai te direcionar. Paulinho, não sei como agir, quando agir, de que forma agir. Vai ser o exemplo do salmista. Ele olha para a circunstância e fala: quer saber? Vai ser assim, vai ser como a corça. Talvez o céu vai requerer de você um posicionamento que você olha e fala: como? Obedeça. Como agir dessa forma nesse cenário? Obedeça. Não vai precisar fazer sentido para você, só obedeça. De vez em quando ele vai requerer que você se comporte a um cenário que humanamente o que ele vai exigir de você não combina. Talvez o cenário exija de você pressa, e Deus vai dizer: quero de você descanso. E aí? O cenário vai dizer: se defende! E o céu vai dizer para alguém: você passa por isso tudo calado, porque se você se defende, eu não preciso mais fazer nada, porque você já foi juiz da situação, você já se defendeu. Irmão, o dia que eu aprendi isso com o céu, sobre cada situação que você se defende, Paulinho, é uma que eu não preciso julgar, porque você já foi juiz sobre a causa. Mas eu não sei quanto a você, eu acho que eu julgo melhor do que você, né, Paulinho? Então eu aprendi, irmão, cada um, não, deixa para ele sabe mais e age melhor, como diz pastor Antonieta Rosa. Eu não sei como é que o céu anda requerendo que você se comporte, mas fica com o que o céu te orientou. O salmista, ele vai deixar claro: vai ser assim, vai ser como a corça. Então, se ele falou sobre isso, dentro de tantas opções no mundo animal, não está à toa não é à toa que isso está na Bíblia. E aí, eu aprendi algumas coisinhas sobre a corça, quando eu estava estudando sobre isso, eu quero compartilhar aqui com vocês rapidamente. Mas eu quero muito que você fique debaixo dessa palavra. Sem uma direção tu não fica. Agoniado, perdendo o sono, desesperado, você não vai ficar. Tua casa não vai ficar. O céu vai te dar um direcionamento. E perceba que muitas vezes não é sobre a circunstância mudando, é sobre nós mudando no meio da circunstância. Você percebe que é bem diferente, né? Eu queria poder profetizar aqui e falar aqui: você vai sair daqui e vai estar tudo diferente lá fora. Irmão, eu queria muito, mas eu não tenho essa autorização. Mas uma coisa eu posso te garantir: que pela palavra você pode sair diferente. Você pode começar a enxergar as situações com outras lentes, com as lentes que o céu requer. E aí, já que ele fala como a corça, então vamos rapidinho aprender aqui algumas coisas muito rápidas sobre a corça. A corça, ela é um animal que dentro da cadeia alimentar ela sempre vai ser considerada uma presa. E aí, quando eu descobri isso, eu já começa a dar uma dó da corça, né? Que ela vai passar a vida inteira lidando com algo que é mais forte que ela. Ela vai passar a vida inteira para sobreviver, tendo que lidar com situações que querem sempre destruir ela. Aí já nessa definição, nesse exemplo de corça, alguém olha e fala: ih, Paulinho, isso aí eu já entendo. Porque parece que a vida inteira é assim, lidando com situações que querem destruir, que querem abater, que querem tirar de nós a paz, a possibilidade de um descanso, a possibilidade de só desfrutar do bem do Senhor. Porque parece que toda hora é uma situação que acontece para nos tirar do conforto, para querer mexer na nossa paz, para querer desestabilizar a nossa vida. Quem entende o que eu estou falando aqui? Só para o céu já saber com quem está conversando. Essa é a corça. Na cadeia alimentar, ninguém vai olhar e falar assim: ai meu Deus, uma corça está vindo aí. Não, ela sempre tem aquela aparência frágil, aquela aparência de que sempre alguma coisa de ruim pode acontecer com ela. Mas ela tem uma vantagem: ela pode estar numa aparente desvantagem na cadeia alimentar, porque ela sempre vai ser considerada uma presa, mas ela é veloz. Ela tem uma capacidade de fugir de situações que às vezes quem é predador não tem, porque ela tem uma habilidade para correr, para fugir de situações que não é muito animal que tem. Então a corça, ela pode estar desfavorecida na cadeia alimentar, mas ela sabe fugir de situações. Aí olha aqui, aí outra coisa que eu descobri sobre a corça, olha aqui, é que a corça parece, diga assim comigo, parece, ela parece que não foi feita para as estações de seca, para as estações de deserto. Você olha e fala assim: como assim, Paulinho? Sabe por quê? Porque assim como na minha vida, na da corça também. O quê? As estações mudam, amém ou não amém? Daqui a pouco a gente vai estar entrando no verão, para mim nada esperado.
A gente tem a gerência sobre a mudança das estações? Tem como a gente chegar agora e falar assim, não quero que venha verão, acabou, esse ano não tem verão, tem como? Não tem, porque não está no nosso controle. As estações, elas mudam, e como na costa as estações mudam, e como eu te falei, parece que a Corsa não foi feita para a estação desértica, para a estação de seca, para a estação quente, das altas temperaturas. Por quê? Porque quando começa a ficar quente, seco, com altas temperaturas, a anatomia, a fisiologia da Corsa, o que vai acontecer? O couro dela, a pele dela, vai começar a ser castigada pelas altas temperaturas. E quando essas temperaturas começam a aumentar, o que vai começar a acontecer com a Corsa? Preste atenção nisso. O couro dela vai começar a rachar, vai começar a abrir. E conforme as temperaturas vão aumentando, pastora, as feridas também vão aumentando. Quem está me entendendo isso, diga amém. Então, na boa, qual é a estação que a Corsa menos quer passar? Mas ela vai. O sol vai esquentar, as temperaturas vão aumentar, e parece que isso está castigando a Corsa. Dá a entender de que eu não fui feita para esse tipo de estação. Não dá para poupar a Corsa dessa estação. Muitas vezes não. Às vezes muitos de nós gostaríamos de ser poupados de algumas estações, mas como eu falei, por mais que a gente gostaria de estar sendo poupado de algumas guerras, elas vão acontecer. Eu não sei como é que está esse teu dezembro de 2024, mas você está olhando e está dizendo, Paulo, se eu te contar o que esse 2024 fez, talvez foi um ano de altas temperaturas para alguém, que abriu feridas em você, que você olha e fala, Paulinho, de boa, isso nunca teve programado na minha vida, eu nunca imaginei chorar esse choro, eu nunca consegui conceber que numa altura dessa da vida eu ia ter que estar lidando com esse tipo de situação, e eu vou fazer o que o Espírito Santo está colocando no meu coração, até porque é para isso que a gente está aqui. Feche seus olhos de onde você estiver. O que essa estação está causando em você? Talvez essa palavra não vista a alguém, mas quem sabe eu estou falando para alguém que você olha e fala, Paulinho, são temperaturas surreais, são situações que andam me cercando, que eu não sei nem como é que eu banquei chegar até aqui. Os níveis de feridas que foram abertas, e são feridas que são abertas na Corsa silenciosamente. Corsa não é animal que faz muito barulho, não é um animal que imprime muitos decibéis. As feridas vão se abrindo silenciosamente. Será que isso lembra os dias de alguém aqui? E abre uma, e abre outra, e quando talvez, não, agora o negócio vai aliviar, não alivia, porque a temperatura aumenta, quando está se redefinindo de uma situação, e acha, agora, deixa eu dar uma respirada. Você sabe o que acontece? São situações com intervalos cada vez menores. É o que está acontecendo com a Corsa. A situação, a circunstância, a estação muda, e tem alguém que está lidando de boa, mas a Corsa não. Talvez alguém olhe e fale, essa circunstância para mim é favorável, mas para a Corsa não. Isso está castigando, e a sensação que dá é de que ela está se apagando, ela está definhando, e que se essa estação não mudar rápido, por conta das feridas que estão abertas, ela não vai suportar por muito tempo. Essa estação precisa mudar, e mudar logo. Se alguma coisa não mudar, fica muito evidente para a Corsa, ela não dura muito. Eu não sei para quem, mas essa palavra tem endereço de alguém que talvez está nesse extremo, de estar sendo experimentada ao extremo,
Só que olhe para mim e me encare, que eu quero liberar essa palavra sobre alguém aqui. Tem alguém no controle dessas altas temperaturas. Calma que as coisas não estão desgovernadas assim. As coisas não estão acontecendo e está passando batido na sala do trono, não. Porque aquele que governa as estações também está no controle da tua história. Aquele que governa a mudança dos tempos, aquele que sabe, ele sabe o que essa estação é capaz de fazer com você. Ele sabe até onde você vai suportar tudo isso, sem definhar. Agora está lá a corça. Não teve governo das estações. Não adianta gritar, me poupa. Não adianta dizer, gente, vocês não estão vendo que eu não estou inteiro, que eu não estou inteira. Não está sobre essa autonomia da corça. Já está onde não queria estar, não deveria estar, que é numa situação seca, passando pelo que não gostaria de estar passando. Aí olha aqui. Não sei se já aconteceu com você, provavelmente sim. Situações que você olha e fala assim, cara, acho que não dá nada, não dá para piorar nada. Aí tu descobre que não tem como ficar pior. Aí tu descobre que quem entende o que eu estou falando? Fala, caraca, eu já estou no deserto, a situação já está de seca, altas temperaturas, já estou todo ferido. Tem como piorar? Aí olha aqui. Aí 2 coisas a mais, 3 coisas a mais que eu pontuo sobre isso, já começa a declinar. Para a corça, sim. Porque ela poderia viver toda essa situação, pastor, de ser castigada por essa mudança de estação, de altas temperaturas, e viver isso tudo solitária. Solitário, do tipo, me deixa então viver isso daqui, como alguns de nós muitas vezes quer. Já que é para estar passando por isso, então deixa eu passar por isso, deixa eu sumir, deixa eu ver o que sobra de nós nisso daqui. Mas olha que não vai dar para a corça fazer isso. Sabe por quê? Porque quanto mais ferida ela fica, na anatomia e na fisiologia dela, essas feridas que abrem, vai liberar uma secreção de ferida aberta. E dentro dessa secreção, que vai começar a se espalhar pelo corpo da corça, ela vai começar a ficar irreconhecível. Essa secreção, ela contém uma enzima, que quanto mais secreção ela produz, mais enzima ela produz. E essa enzima, em alta produção, atrai o predador dela de uma forma mais intensa. Então o que vai acontecer? Para ela poder tentar ficar viva, ela vai ter que fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque o fato dela estar vulnerável e ferida não diminui a fúria do seu predador, do seu adversário. Será que lembra os dias de alguém aqui? Que parece que você está na mira, ela está sangrando, ela está ferida. Então caramba, poupa a corça, porque a circunstância por si só já está abatendo ela. Só que o predador dela, quanto mais abatida, mais ferido, mais forte ele fica, mais atraído por ela ele fica. E agora o que a corça vai ter que fazer para ficar viva? Lembra da habilidade que ela tinha no início, que eu te falei? Que ela é presa, mas ela sabe correr. Lembra disso? O que ela vai ter que fazer nesse resto de força que ela tem, do que sobrou dela da estação anterior? Sabe o que ela vai ter que fazer para ficar viva? Correr. Olha para quem está perto de você e fala: você vai ter que correr, filho. Correr por quê, Paulinho? Para onde? Corre para onde? Aí agora aqui é o grande desespero. Grave bem isso. Vai ser um desespero da corça. O quê? Ela vai ter que correr. No meio de tantas feridas, se ela ficar parada, acabou para ela. Ela vai ter que correr para onde? Ela vai ter que dar um jeito de chegar no ribeiro, nas águas, em algum lugar onde ela possa encontrar as águas, encontrar
Para quê? Para que ela possa imergir nas águas. Imergir por quê, Paulo? Porque esse predador que está sedento por ela e que não poupa ela, por mais fragilizada que ela esteja, e quando o Espírito Santo estava ministrando essa palavra no meu coração, eu me lembrei, pastor, de uma situação que eu passei. Daniel tem 8 anos atrás, quando fizeram algo muito, muito ruim contra mim, contra a minha esposa. E sabe aquelas situações que acontecem que tu olha e fala assim: daqui, se levantar, vai ser difícil. Quem entende isso daqui? Você olha e fala: cara, o que sobrou? Uma covardia, enfim. Não dá holofote para isso não. E aí, a situação acontecendo. E aí teve um dia que alguém me abordou de uma forma muito cruel. Uma pessoa que nunca me viu, nunca tinha tido contato, e começou a falar coisas para mim. Sabe quando tu já tá, tipo, lembra do Carniça, aquela brincadeira? Eu bato, todo mundo bate? Quem lembra disso? Eu estava ali, pastor, eu bato, todo mundo bate. Falei: cara, quer saber? Vai, fala. Sabe quando você não tem nem reação? Para eu não ter reação, irmão, é porque a pessoa falava, eu só assim, ó, sabe, só aqui, ó. Eu só assim, e na minha mente eu assim, cara, eu não estou acreditando que eu estou passando por isso, que eu estou ouvindo isso tudo. Eu falei: tá bom, fala. Tipo, foi. O Espírito Santo só falando algumas coisas no meu coração, que outro dia, se tiver tempo eu falo. Sabe aquela coisa tipo, acabou? Igual aquele meme, acabou, Jéssica? Bateu? Tá feliz agora? Com um cadáver que está na sua frente? Hoje eu conto rindo. Pode ser que eu choro, porque eu lembro, mas... E a prova de que a gente amadurece é que a gente começa a fazer graça de coisa que um dia quase matou a gente. Você deve hoje fazer graça de coisa que lá atrás, quando tu passou, tu, meu Deus, vou morrer. E hoje tu está aí. Acabou, eu estava de carro. Eu não sei como, irmão, eu consegui pegar o carro e dirigir. O anjo que me guardou naquele dia, irmão, deve estar de licença prêmio até hoje. Foi promovido para o coral, fica aí para o tenor, porque eu não sei de verdade como eu peguei aquela bragipina, não sei, só sei que eu cheguei em casa aos prantos. Quando eu cheguei em casa, a Débora abriu a porta, ela me olhou e falou assim: filho, está tudo bem? Eu falei: não, você me empresta um pouco para Jesus? Ela falou assim: claro, eu ia ficar no nosso outro quarto lá, porque eu só queria ele. Ela falou assim: olha, eu te empresto para ele, mas deixa eu só te falar uma coisa. Eu não sei o que aconteceu com um detalhe, mas eu sei que você teve uma conversa de morte. Isso é um código nosso, porque eu sei o que se apresentou para mim aqui, e eu sabia que era alguma coisa com você, e eu estava aqui em oração por você, filho. Vai para Jesus, mas eu sei que você teve uma conversa de morte. Vai. Fui, chorei. Sabe aquela situação tipo, isso foi real? Chorei. Saí, comi alguma coisa, fomos deitar, ok, dormi, acordei, que no dia seguinte, CLT, tinha que acordar, 6 horas da manhã, acordei, Samuel. Acho que muita gente... Acordei, mas sabe, tipo assim, parecia que eu tinha tomado uma surra. Quando eu acordei, para a gente entender, uma corça ferido, muito ferido. E não era pela extensão das feridas, era pela profundidade. Quem trabalha em pronto-socorro, quem trabalha na área da saúde sabe que o que é letal, na maioria das vezes, não é a extensão de uma ferida, é a profundidade dela. Tem gente que vai ralar o corpo todinho e vai ficar vivo. E tem gente que vai ver um ferro perfurando um órgão vital e acabou. E eu sei que naquele dia não atingiu órgãos vitais pelo Senhor. Eu acordei, e quando eu acordei, o adversário da minha alma chegou para mim e falou assim: como que você vai trabalhar hoje depois do que aconteceu ontem? Manda uma mensagem para a tua coordenadora, que é a tua amiga,
e diga para ela que você não está bem, porque como que você vai dar conta desse dia depois do que aconteceu ontem? Peguei o telefone, a coordenadora era minha amiga, não teria problema nenhum. Fala, amiga, não estou legal hoje. Eu precisava entrar em detalhe. Quando eu comecei a escrever, pastor, quem quiser crer nisso, crê. Se você não quiser crer, tudo bem, mas também você não vai roubar o que eu vivi com Deus. Comecei a escrever, na hora o Espírito Santo falou assim, pode apagar. Falei, pode apagar. Teu adversário quer saber como que você vai sobreviver esse dia? Eu sou o teu como. Levanta, se arruma, toma teu banho, pega o teu carro, pega teu metrô e você vai ver como que tu vai bancar esse dia. Levantei, me arrumei e fui trabalhar. Voltei e quando cheguei em casa foi só aquele se jogar no sofá e falar assim, ufa, consegui. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso adversário, ele é implacável. Ele não vai ter pena das tuas feridas. Olha para quem está perto e fala, ele não vai ter pena. No vocabulário dele não existe a palavra misericórdia, compaixão. É como a corça, vai estar quebrada, vai estar ferida, e o predador dela vai estar sedento para aniquilar a história dela. Então não espere trégua do teu e do meu adversário, porque quanto mais ferida, mais ferido, mais vulnerável para ele você vai estar. Então, para ficar vivo, para ficar viva, a corça vai ter que reagir. E aonde é que ela vai ter que chegar? Nas águas. E vai ter que fazer o quê? Mergulhar. Diga, mergulhar. Ela não vai poder ficar com o pezinho. A proposta dessa temática não é imersão, não é mergulhar pezinho. Ela vai ter que afundar nas águas. Por quê? À toa? Não. Porque quando ela mergulha nas águas, presta atenção nisso, a água, ela funciona como um bloqueador da produção dessa enzima que atrai o predador. Então quando ela mergulha nas águas, ela fica invisível para o seu predador. O predador perde o rumo. É algo do tipo, mas estava aqui, estava quase, cadê? Sumiu. Está escondida nas águas. É por isso que o salmista, irmãozão, vai dizer, eu preciso. E ele vai falar, como a corça, desesperadamente sai em busca das águas, a minha alma, ela sai em busca da tua presença. A minha alma anseia e suspira por ti, ó Deus. A proposta do céu para alguém aqui nessa noite é, sem rumo tu não fica, corre para mim, mergulha em mim. Talvez você está diante de situações que o céu está dizendo, no meio dessa tua fraqueza, eu preciso que você se levante e mergulhe na minha presença. E esse termo imersão é um termo tão vasto nos seus significados, que um dos seus significados tem a ver com a água, que é mergulhar, é ficar totalmente submergido. Só que o termo imersão é um termo também da astronomia, e eu acho esse termo na astronomia fantástico. Por quê? Porque preste atenção nisso, na astronomia, a imersão significa, grave bem isso, o desaparecimento de um astro para ser ocultado por um astro maior. O que a corça está me ensinando, se a gente quiser usar esse termo da imersão, é, eu vou sumir nessas águas, e eu vou deixar sobre a responsabilidade das águas, me ocultar, e eu vou sumir no meio disso tudo, porque o ambiente fora das águas é muito perigoso para mim nessa circunstância. E será que o céu não está permitindo algumas situações na minha e na sua vida, exatamente para que a gente mergulhe na presença dele, para que a gente inicie uma corrida? Não é passos devagar, não é desfile de corça, é corrida. Ele vai dizer, desesperadamente ela anseia, se ela não mergulhar profundamente, ela perece.
Se ela não mergulhar urgentemente, ela perece. Eu não sei mais quantos dias você consegue sobreviver fora, mas o Espírito Santo não mente para mim. Eu sinto como se o céu estivesse dizendo para alguém que seria legítimo eu te poupar, mas eu estou te atraindo a águas mais profundas. Essa dor, ela pode te matar, ou ela pode te redefinir e fazer você descobrir um nível de profundeza com Deus que você nunca descobriu. Quanto mais mergulhado, mais ocultada, mais ocultado, mais o teu adversário perde o rumo em relação à tua vida. Você está entendendo por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Vai ficar só lamentando as situações pelas quais não fomos poupados? Isso não vai mudar em nada. Isso só diminui a distância entre eu, você e o nosso adversário. É o céu dizendo para alguém aqui: se tu precisa de força hoje para se levantar, para correr, para mergulhar, eu estou te dando. Mas te perder para essa situação, eu não te perco. Vamos embora. Tem um recurso para você sobreviver a isso tudo. É mergulhando. Diga para quem está perto: é mergulhando. Mergulha. Você não vai precisar, quando você irmão, quando se mergulha, você não precisa ficar preocupado onde é que está o adversário. Você está mergulhado, filho. Você não vai ver a costa. Mergulha. Deixa com as águas o poder de neutralizar, de te ocultar, de te esconder. Deixa com as águas, deixa com a presença de Deus. O salmista, ele vai colocar a presença de Deus ocupando o mesmo lugar que as águas. O salmista vai colocar a presença de Deus executando sobre a vida dele, tendo sobre a vida dele o mesmo poder que a água tem em ocultar a costa diante dos seus adversários, diante do seu inimigo. É Deus dizendo: mergulha. Não é boiar, é mergulhar. Quanto mais fundo, mais você vai ver os tesouros escondidos boiando. Não, os tesouros é para quem mergulha. Você entende isso? Quantos aqui acreditam que Deus tem tesouros para revelar para mim e para você? Levante sua mão. Então você vai ter que mergulhar. E você vai ter que mergulhar sem boia, sem a garantia de poder estar a 1 centímetro da superfície. Talvez esse seja o grande medo de alguém, porque quanto mais fundo, parece que é mais escuro. E eu finalizo aqui em algo que um tempo atrás Deus me deu como revelação, e eu também nunca vou me esquecer, e que tem muito a ver com essa palavra. Eu lembro que há um tempo atrás Deus me deu uma visão aonde eu me via vestido com roupa de mergulho, cilindro, aquele máscara, aquele negócio que fica aqui, que eu não sei, tipo de um respirador, pé de pato. Eu me via todo daquela forma e andando. E é óbvio, né? Você bota aquela roupa toda e você andar, não vai ser confortável. E aí, quando Deus me deu aquela visão, Ele falou assim: você consegue andar dessa forma, Paulo? Eu falei: não. Eu falei: porque parece que esse equipamento não é para andar em terra firme, né? Eu falei: não. Aí eu via quando ele ia dando o cilindro e as coisas, sabe? Ia me equipando. E eu aprendi que as roupas que a gente veste denunciam o tipo de cenário que a gente vai e ambiente que a gente vai. Por exemplo, você botar um gorro, um cachecol, um casacão, luva, bota, você está indo para um lugar de... Você bota um boné, uma camiseta mais leve, um chinelo, você está indo para um ambiente de... Então a forma como eu me visto denuncia o ambiente que eu estou indo. Amém ou não amém? E aí, quando eu me via com aquela roupa toda assim, o Espírito, você sabe que em terra firme isso é muito mais pesado, né? E isso é difícil para você andar. Eu falei: sim. Ele: mas se você mergulhar? Eu falei: se eu mergulhar, esse equipamento é exatamente para mergulho. Ele falou: você não entendeu não, Paulo? Eu falei: me explica. E aquilo ali para mim foi pontual. Eu
falou assim: muitas vezes, os pesos que eu permito ser colocado em você, sou eu em outra linguagem te dizendo: estou te esperando em águas mais profundas. Você está muito em terra firme. É por isso que está pesado. Porque se tu pegar tudo isso e mergulhar em mim, remante, algumas feridas são abertas, como uma antessala de um local de encontro com o céu, na profundidade. E que não adianta querer chamar muita gente. Esse vai ser um ritual solitário da corça. Quem está sangrando é ela. Quem está tendo que lidar com o predador é ela. Mas as águas vão estar à minha e à tua disposição. E eu tenho certeza que Deus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer: vai continuar andando em terra firme com esses pesos todos? Eu já tenho um encontro marcado com você em águas mais profundas. Em águas mais profundas. Se é para terminar esse ano imergindo, então que seja essa a intenção e a proposta do nosso coração. Níveis de águas mais profundas. Níveis de águas mais profundas. Paulo vai dizer no seu cântico, ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. É Deus dizendo para mim e para você através do apóstolo Paulo: quer me conhecer? Então mergulha, porque as riquezas estão na profundidade. Quem mergulha tem história para contar. Quem mergulha sabe sobreviver ao período negro. Você olha e fala assim: mas isso aqui está escuro demais. Mergulha um pouco mais, você vai descobrir que no fundo tem os tesouros escondidos. E para alguém não é só sobre a descoberta dos tesouros, é para você ficar viva. É para você ficar vivo. Porque você talvez está lidando com situações que são maiores e mais fortes do que você. Que se não for a presença de Deus guardando, escondendo a minha e a tua vida, funcionando como esse bloqueador, remandará-súria, entre nós e o nosso adversário, se não for a poder dessas águas neutralizando e ocultando a nossa fragilidade, a nossa humanidade, a nossa incapacidade de sobreviver ao que as feridas causam em nós, a gente não suporta. Mas Deus trouxe alguém aqui para te dizer e te lembrar: estou te esperando em águas mais profundas. Não é só sobre me revelar, é para que você possa ficar vivo, porque eu estou te esperando na próxima estação curado, renovado, renovada. E quando você voltar dessa experiência, dessa situação, a demanda com o teu adversário já ficou resolvida. Ele vai perder o rumo pelo poder das águas e pelo poder da presença de Deus. Você crê nisso aqui? Aí ele faz os seus vários questionamentos no Salmo. Eu preciso sobreviver a esse momento. Por quê? Porque ele olha para ele e fala assim: eu não sou esse, mas eu estou esse. E ele vai falar assim: ô minha alma, por que você está abatida desse jeito? Calma, espera em Deus. Aí ele vai falar para Deus: eu me lembro da época em que eu estava inteiro, eu guiava o teu povo na procissão, indo para a tua casa, e hoje eu vivo com essa situação. Quem me rodeia pergunta para mim: cadê o teu Deus? Para que tanta dedicação se você nunca é poupada? Se você nunca é poupada, para que tanta entrega? Se na proporção que você se entrega, você também é ferido, você também é ferida. E alguém que convive exatamente com essa situação, com essa realidade de que a tua vida é um enigma para quem te cerca. Caramba, quanto mais profundo, quanto mais íntimo, quanto mais dedicada, quanto mais se envolve, mais ferido é, mais ferida é. Cadê o teu Deus? É isso que o salmista está passando. E ele vai conversar com ele mesmo, vai dizer: ô alma, por que esse nível de abatimento? Espera em Deus. Por quê? Porque eu ainda o louvarei. As minhas lágrimas hoje me servem de mantimento, de alimento. Mas calma, porque pela noite a sua canção estará comigo. Eu quero liberar uma palavra do céu sobre alguém aqui. Esse cântico da angústia,
esse cântico do questionamento, ele vai dar lugar a um cântico de esperança. O céu ainda vai encher a tua boca de riso. Espera em Deus, por quê? Porque você ainda o louvará. Espera em Deus, porque o céu ainda vai fazer você cantar canções que você ainda não cantou. Espera em Deus, porque o céu ainda vai fazer você sorrir muito. Espera em Deus, porque o poder dessas águas, quando entrarem em ação, elas produzem cura, livramento sobre a minha e sobre a tua vida. É com pressa que alguém aqui, você sabe como é que você corre. Tem gente que mergulha pela madrugada, tem gente que mergulha nas consagrações, tem gente que mergulha na palavra, tem gente que mergulha fazendo voto, tem gente que mergulha indo para monte. Eu não sei como é que você mergulha, mas o céu está dizendo para alguém: estou te esperando em águas mais profundas. Ninguém precisa ensinar para a corça como mergulhar, ela só precisa de força para conseguir chegar nas águas. E aí era essa palavra que o céu tinha para nós aqui nessa noite. O que as águas são para a corça, a presença de Deus é para nós, irmão. Você precisa se levantar e refazer a tua rota. Eu queria muito te dizer, você está passando batida para o teu adversário. Teu adversário está comovido, mas é Satanás, irmão. Ele é cruel, ele é o nosso predador, e tudo que ele não quer é que a gente encontre as águas. Mas para surpresa dele, você está aqui nessa noite diante da possibilidade de dar um belo mergulho e ser guardado pela presença de Deus. Amém? Olha para quem está do seu lado e pergunta: você entendeu? Aí deixa ela te responder aí para saber se entendeu. Posso fazer uma oração aqui, pastor? Você pode ficar de pé no seu lugar? Como eu falei aqui, não sou íntimo de ninguém aqui, mas o céu que conhece sua vida sabe. Sabe em que estação você está, né? Sabe em que estação a tua alma está, a tua família, a tua casa, as tuas emoções, eu não sei. Talvez uma situação que você olha e fala: é isso aí mesmo, pô. É não ser poupado, feridas abertas, e não estou tirando de letra, não. E eu preciso exatamente fazer essa rota da corça. Qual? Me levantar e mergulhar. Mergulhar e parar de viver refém da estação seca. Tem gente que vive refém da estação. Mas está acontecendo isso por conta disso, e fulano, mas nesse ano, e fulano, isso não vai mudar em nada a sua vida. Isso só vai estreitar a distância entre você e o predador. Contrapartida, tem alguém que ouve essa palavra e fala: mas é para levantar nessa pouca força e partir em direção às águas? Pois então eu vou fazer desse culto a minha recalibragem. Vou pegar o fôlego desse culto, eu vou pegar a comida que o céu me deu nesse culto, e quer saber? Eu vou me alimentar dela, e com a comida que eu estou recebendo, eu vou recobrar o meu ânimo, e eu vou dar mais uma corrida em direção às águas profundas, para que eu possa ser ocultada e ocultado pelo poder das águas da presença de Deus. Feche seus olhos onde você estiver. Quantos meninos aqui vão adorar a Deus? Eu quero orar. Eu quero orar por você que ouviu essa palavra e fala: é isso, pô. Eu preciso recalibrar minhas forças e partir em direção às águas. Porque está pesado. Essa estação está sendo cruel. Eu não sei como é que 2024 foi para você,
mas ele pode não ser marcado apenas pelas feridas. Ele pode ser marcado por um mergulho que você deu na presença de Deus, por um nível de profundidade. Quem sabe foi um ano em que muitos pesos foram colocados sobre você e você não está entendendo. E Deus está dizendo: eu fiz isso durante todos esses meses, eu precisei fazer isso, porque foi a forma de eu te convidar a águas mais profundas. Mergulha, porque senão vai ficar muito desconfortável para você viver nessa dimensão, carregando esses pesos todos. Mergulha com isso que você vai ver. Mergulha. Paulinho, essa palavra é para mim. Eu preciso pegar esse culto e fazer desse culto o início dessa minha rota. Igual, desesperadamente em direção às águas profundas. Paulinho, se é comigo, se é com você, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pede licença, vem aqui na frente. Isso, pode vir, pode vir. Preciso de ti. Vem. Vem, porque as águas de Deus estão aqui nessa noite. Preciso do seu perdão. Feche seus olhos. Se você está aqui na frente, fale com Ele. Preciso de ti.